Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ver hoje do verso 1 ao verso 9. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Todos encontraram? Podemos ler? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Amém? Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra e pedimos que ela fale aos nossos corações, que ela nos direcione, que ela quebrante-nos e que ela nos ensine aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já temos falado aqui que a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta de despedida. O apóstolo Paulo está preso num calabouço. E se você nunca viu filmes assim que tem calabouços, talvez você não consiga compreender a situação em que ele está. É um lugar completamente escuro, úmido, e onde as necessidades fisiológicas eram feitas lá mesmo. Então era um lugar aterrorizante para se estar. E enquanto Paulo está lá neste lugar, ele recebe alguns pergaminhos para que ele possa escrever. Ou, quem sabe, ele dita para alguém o que foi escrito. Nós não sabemos ao certo como a carta chegou a Timóteo. Mas fato é que Paulo está preocupado não com a vida dele, não com a situação que ele está passando naquele calabouço. Ele está preocupado com a propagação do Evangelho. Ele está preocupado em passar o bastão para Timóteo, que é mais jovem, que a gente já viu aqui, tinha aproximadamente 40 anos, naquela cultura ainda era jovem, e ele quer passar o bastão para ele quer passar para ele essa ordem de continuar na liderança e pregando o Evangelho na igreja em Éfeso, e por isso ele escreve a segunda carta. Então, no primeiro e no segundo capítulo, que nós já vimos aqui nas últimas quartas-feiras, ele fala sobre a importância dele guardar o Evangelho, dele ser fiel ao Evangelho e dele ensinar o Evangelho. A gente viu isso no primeiro e no segundo capítulo. E agora, no terceiro capítulo, ele vai falar da dificuldade que ele vai enfrentar em pregar o Evangelho para as pessoas. As pessoas iriam atingir um grau de pecaminosidade muito extremo, que ele vai apontar as características dessas pessoas, as dificuldades que ele teria para lidar com essas pessoas. E a gente vai aprender também que essas características ainda estão latentes, né? Aliás, até aumentaram, a gente vai ver por quê, e o desafio de Timóteo ainda é o nosso desafio também, de poder pregar o Evangelho para as pessoas, sendo elas quem elas são por causa do pecado. É isso basicamente que o texto vai falar para nós. Mas o texto vai falar também uma coisa bem difícil, que é a gente entender que essas características dessas pessoas que aqui estão, são características de pessoas que muitas vezes também estão na igreja. Porque eu não sei se os irmãos entendem, mas na igreja existem as pessoas realmente compromissadas com Jesus Cristo, e existem as pessoas que não estão compromissadas com Cristo. Elas são participantes religiosas, mas não comprometidas. Então, quando elas não são comprometidas, naturalmente, elas carregam consigo o mundo. E elas trazem um mundo para dentro da igreja. E quando a gente está falando de mundo, entendam, por favor, ninguém está falando
de questões de roupas, até pode acontecer, né? Mas a gente está falando muito mais ainda de questões morais. E essas pessoas trazem um mundo para dentro da igreja, é o que a gente vai perceber aqui também dentro do texto. Então acompanhe comigo aí o que o texto vai dizer para nós. E ele começa dando o diagnóstico dos últimos dias, né? Quando ele diz assim: mas você precisa saber disso. Ou seja, ele está dizendo, você precisa tomar conhecimento disso. O que Paulo quer é que Timóteo era muito tímido, a gente já percebeu isso, não é? Pelos outros textos que a gente já viu. Ele não queria que Timóteo fosse uma pessoa tímida e ingênua diante das circunstâncias que o cercam. A ingenuidade é uma coisa muito perigosa. A Bíblia alerta-nos sobre a questão da ingenuidade. Provérbios, por exemplo, traz muitos textos sobre a questão de que nós devemos evitar a ingenuidade. O que é ingenuidade? É você ficar indiferente às coisas que estão ao seu redor, às coisas que estão acontecendo, ao mal que está ao seu redor. E você não se atentar a ele, não vigiar, não estar em prontidão sobre aquilo que está ao teu redor. Vou dar um exemplo aqui, abrir um parêntese aqui. Já que tem crianças aqui na igreja, às vezes a gente está aqui na igreja, e aí o pessoal da recepção fala muito isso para mim. As mães com criancinhas pequenas, a criancinha pede para ir ao banheiro, a mãe diz o quê? Vá. Uma criança pequena, numa igreja, que é um lugar público. Ninguém sabe o que é que está lá naquele banheiro. E o que é isso? Como é que a gente chama isso? Ingenuidade. Ingenuidade. Uma vez estava tendo uma festa aqui na igreja, lotada a igreja, aí a minha esposa deixou a bolsa assim, eu digo, leve a bolsa. Ela disse, não, mas é a igreja. Sim. Sei lá quem é que está aqui. Não sei. Não sabemos. Tem até crente aqui, né? Tem até crente, tem. Mas não sabemos quem está aqui. Então é uma ingenuidade. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Não seja ingênuo. Não trate as coisas com ingenuidade. Por quê? Ele prossegue. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E quando ele fala aqui em últimos dias, essas duas palavras, últimos dias, em grego é skatos. Quando você ouvir falar, por exemplo, escatologia, é o estudo dos últimos dias. Skatos é últimos dias. Mas quando começou esses últimos dias? Porque Paulo está falando a Timóteo aqui, nos últimos dias. Se a gente pensar, por exemplo, que os últimos dias são esses dias que a gente está vivendo, então essa mensagem não era para Timóteo. Não tinha nada a ver com Timóteo. Timóteo não ia viver até aqui. Mas quando ele fala últimos dias, ele está se referindo a um termo teológico que a Bíblia aponta, que é os dias de Jesus Cristo. Os dias de Jesus Cristo são os últimos dias. Basta você lembrar quando Pedro vai pregar pela primeira vez no livro de Atos, e no meio do seu discurso, ele remete à seguinte frase: Joel, o profeta, disse que nos últimos dias estas coisas que vocês estão vendo acontecerão. Essas coisas que estavam acontecendo ali em Atos era o derramamento do Espírito Santo. E Pedro diz que aquelas coisas estavam acontecendo nos últimos dias. O livro de Hebreus, capítulo 1, logo no comecinho, o autor de Hebreus diz assim, Deus falou no passado pelos profetas, mas nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o que são esses últimos dias? São os dias que Jesus pisou nessa terra. Quando Jesus pisou nessa terra, começaram os últimos dias. Agora, observe uma coisa importante. Embora os últimos dias tenham começado quando Jesus pisou nessa terra, quando Jesus pisou nessa terra, começou os últimos dias da humanidade. Embora isto seja uma realidade, é importante lembrar que existe também um período de últimos dias onde a finalização da história está chegando. O encerramento da história está chegando. Onde é que a gente pode ver isso? Lucas capítulo 21. Lucas 21, nos versos 25. Diz assim, olha o que Jesus falou, sobre quando tudo estiver pronto a se encerrar. O Senhor disse, Lucas 21, verso 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém? Então existe um momento, veja o verso 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, embora, quando Jesus pisou na terra, começou os últimos dias, existe um momento da história onde a história vai se finalizar, vai se encerrar, enfim, se consumar. E Jesus deu um alerta lá em Mateus 16 aos religiosos da época dele, que é um alerta que serve para nós também. Ele disse que aqueles religiosos não sabiam discernir os tempos e que era importante aprender a discernir os tempos. Mateus 16, verso do 1 ao 3. Então é importante a gente ter discernimento sobre os tempos. Quando a gente observar o texto aqui, você vai começar a discernir e ver que é bem provável que a gente esteja nos últimos dos últimos dias. E aí ele diz que sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis para quem? Para os crentes. Para quem crê. Para quem não crê, não. Para quem está mergulhado no pecado, não tem tempo ruim. Porque a pessoa já está mergulhada no pecado, então todo mal é mal e acabou. Mas os crentes sentem-se abalados com o mal. Os crentes sentem-se incomodados com o mal. Vocês lembram de Ló, lá no Antigo Testamento? Que ele foi dividir, né, com Abraão, lá quem ficava de um lado e quem ficava do outro. Ele ficou de um lado mais aprazível, no entanto, ele ficou no lugar mais devastado pelo pecado, que era Sodoma e Gomorra. E é interessante que o texto lá de Gênesis não fala, mas o apóstolo Pedro vai falar para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que Ló se incomodava demais por estar naquele lugar aprazível, mas que tinha tanto pecado que ele se incomodava com isso. Então, serão tempos difíceis para quem? Tempos difíceis para os crentes, que se incomodam com o pecado, que se incomodam com o mal, que se incomodam com as trevas, que se incomodam com a ação do diabo nesse mundo. Para os crentes, serão tempos bem difíceis esses últimos dias. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que seriam tempos difíceis para Timóteo, para toda a história dele, e para nós também. Toda a história da igreja é uma história de tempos difíceis. Toda a história da igreja. Não tem um momento. Por quê? Porque o pecado está nesse mundo. Enquanto o pecado está no mundo, a igreja sofre por causa do pecado. Então, toda a história da igreja é uma história de tempos difíceis, de tempos de sofrimento. Por isso que há essa ilustração de que a igreja no mundo é como se nós fôssemos peregrinos no deserto. E a gente está caminhando para a nossa cidade celestial. Enquanto a gente estiver aqui, então, nós teremos pelejas, muitas pelejas por causa do mal e do pecado. E aí, do verso 2 ao 5, ele vai descrever o nível de maldade que vai ser atingido. E eu vou ler bem devagarinho com os irmãos, para a gente entender passo a passo aqui esse nível de maldade que ele se refere aqui. Tem um teólogo antigo que, tratando dessa parte do texto, ele faz a seguinte observação. Ele diz assim: devemos notar nesse texto que a dureza ou o perigo desse tempo, na visão de Paulo, não é a guerra, não é a fome, não são as doenças, nem qualquer outra calamidade ou qualquer mal que sobrevenha aos seres humanos. Mas o que ele vai falar aqui é da depravação de cada indivíduo, que por meio da sua depravação torna o mundo um lugar pior. Esse mundo seria bem melhor, lógico, se todo mundo tivesse rendido completamente a Cristo, né? O mundo é o que é por causa das pessoas que dele fazem parte, que dele o compõem. E é isso que a gente vai observar aqui. E aí ele começa dizendo o seguinte: os homens serão amantes de si mesmos. Essa é uma declaração muito comum em nossos dias. As pessoas são incentivadas a se amarem. Acho que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, onde você é incentivado a se amar. Mas, enfim, não há mal nenhum em você se amar. Não há. Há muito mal em você demasiadamente se amar. Aí é que está. Você se amar é importante.
cuidar de você mesmo. É muito bom. Cuidar da sua parte estética, física, enfim. O problema é quando você se ama demasiadamente. Porque quando você se ama demasiadamente, você se preserva. E você se preservando muito, você nunca estará à disposição dos outros. E um dos princípios da fé cristã é que nós vivemos não para nós, mas para o outro. Nós vivemos para servir, nós fomos chamados para servir. Como Cristo, quando veio, lembra a lição que Ele nos deu? O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Ele é o nosso principal foco, a nossa principal imitação. Então, nós como cristãos também devemos estar à disposição das pessoas. E se nós fazemos o mundo gravitar só ao nosso redor, esse princípio da fé cristã, que é viver para o outro, é rompido. E aí o grande mandamento qual é? Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus reafirma de uma maneira melhor ainda, quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você trocar a palavra amar por servir, sirva uns aos outros como eu vos servi. Porque a palavra amor na Bíblia é uma ação pelo outro, não é um sentimento, não é emoção, é uma ação em direção ao outro. Então, quando Jesus diz isso, Ele está convidando-nos a agir em direção ao outro. Então, não é por acaso que a primeira qualidade que Jesus apresenta aqui para nós é uma qualidade que tem a ver com você abrir mão do seu ego, abrir mão do seu eu. Então, quando Paulo diz que esses homens serão amantes de si mesmos, a essência aqui é que eles entronizam o próprio eu deles. Eles se acham, essa palavra, eles se acham. E por se acharem, se colocam acima de tudo. É por isso que você vai ver, por exemplo, nas igrejas que vão atrair muita gente, é uma igreja que vai alimentar o ego dessas pessoas, que vai dizer a essas pessoas o quão importante elas são, e que não vai se preocupar se elas vão servir aos outros, mas elas serão servidas, elas terão um ambiente agradável, elas serão muito bem recebidas, e etc, 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 como se fosse assim, um teatro, um cinema, onde você é bem acolhido, e você vai voltar, porque você gostou do ambiente. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Então nós veremos que é a partir desse amor por si mesmo que vem os outros pecados. A partir desse amor por si mesmo. Observe. Os homens serão egoístas, avarentos. Avarentos aqui por quê? Porque algumas Bíblias até dizem, eu acho, porque eles são amantes do dinheiro, né? A avareza é amar dinheiro. E também serão egoístas. Olha só, vamos examinar os nossos dias, mas vamos examinar a coisa de toda a história também, não só dos nossos dias. A corrupção, a fome, a miséria e a violência são motivadas pelo quê? Pelo dinheiro. Por que é que existe corrupção? Porque alguém reteve o dinheiro que poderia dar ao povo da maneira que deveria ser cedido ao povo. Por que que existe fome? Porque algumas pessoas têm muito e algumas pessoas não têm nada. Por que que existe violência? Por que que existe miséria? Porque a violência existe porque você quer tomar o que é do outro, muitas vezes. E a miséria existe porque, para se manter no topo, você tem que esmagar quem está embaixo. Então, todos esses males, eles têm a ver com dinheiro durante toda a história da humanidade. Durante toda a história da humanidade, a avareza dos homens causou esses males. Agora, os homens amam o dinheiro e são egoístas por quê? Porque o dinheiro banca pecado. É ou não é? O dinheiro pode bancar o pecado. Você pode até ter intenções pecaminosas. Você é pobre. Você é pobre. Mas se você tiver dinheiro, o dinheiro banca o seu pecado. Eu queria ter muitas mulheres. Eu não posso, sou pobre. Mas se você tiver dinheiro, você pode. Se você tiver dinheiro, você pode humilhar. Se você tiver dinheiro, você pode se vangloriar, se orgulhar. É só ter dinheiro. Então, os homens serão egoístas e avarentos, os homens serão amantes do dinheiro. Os homens serão também orgulhosos, arrogantes e blasfemadores. Vocês estão acompanhando na Bíblia aí, então? Amém? Que eu estou citando aqui
Os homens serão orgulhosos, arrogantes e blasfemadores. Isso aqui, uma coisa se liga à outra. Observem, a arrogância e o orgulho é de quê? Das conquistas que eles têm. Então, eles se arrogam e se orgulham daquilo que eles conquistaram. E por se arrogarem e se orgulharem do que conquistaram, eles colocam Deus de lado. Onde é que está a blasfêmia? É você achar que você se basta. Você não precisa de Deus. Eu tenho poder, eu tenho como conseguir. Arrogância, orgulho. Eu não preciso de Deus. Aí vem a blasfêmia. O eu não preciso de Deus começa pelo orgulho e pela arrogância. Os homens serão também desobedientes aos pais. Lembrando só que homens aqui a gente está falando de ser humano, tá? A Bíblia quando trata homens, é homem e mulher. Amém? Por favor, tá? Os homens serão desobedientes aos pais. Uma geração que ama, lembra do começo? Qual é a primeira coisa? Eles amam demasiadamente a si mesmos. Uma geração que ama demasiadamente a si mesmo, ou abandona os filhos à própria sorte, porque pensa primeiro em si do que nos filhos, ou se projeta nos filhos. Acha que os filhos têm que ser aquilo que eles são. Então, se eles são amantes de si mesmos, vão fazer dos filhos amantes de si mesmos. Vão fazer dos filhos pessoas que só se importam consigo mesmos e com mais ninguém. Porque eles, pais, se comportam assim. Ou pode acontecer o contrário. Eles, por só pensarem em si, não estão nem aí para os filhos. E os filhos estão entregues à própria sorte. Então, o que vai acontecer disso? Vai acontecer que filhos que não obedecem aos seus pais são filhos que não encontraram segurança e firmeza amorosa nos pais. Então, naturalmente, tem-se uma geração de filhos desobedientes por causa de pais que são demasiadamente amam só a si mesmos e não se importam com aquilo que estão formando. Os homens serão ingratos, ímpios e sem afeição natural. Desde Adão, a humanidade tem sido marcada por essas coisas em grau maior ou menor. As pessoas são ingratas, muito ingratas, e aqui eu posso citar até, infelizmente, crentes são ingratos, muitas vezes. Eu estava até contando para uma irmã agora, antes do culto aqui, no aconselhamento, um pastor contou num livro, o pastor Ricardo Barbosa contou no livro que ele escreveu recentemente, que uma irmã o procurou, e essa irmã muito crente na igreja, muito compromissada, mas ela o procurou e disse: pastor, meu pai está doente e eu estou percebendo que Deus vai levar meu pai. Se Deus levar meu pai, eu não quero mais conversa com Deus, de jeito nenhum. E o pastor disse: mas por que você não quer conversa com Deus? Porque meu pai é um homem bom, meu pai é um servo de Deus, viveu servindo a Deus a vida toda, etc, etc. E o pastor ficou chocado com aquilo, né? E perguntou: mas minha irmã, me diga, quantos anos tem o seu pai? 95. 95. Então perceba a ingratidão que há em muitos crentes. Deus deu 95 anos a um servo dele. Agora Deus tem que levar, né, meu irmão? Tem que chegar a hora, né? Até comentei com a minha esposa: amor, se eu chegar a 95 anos e você ainda estiver viva, e se por acaso eu for parar no hospital por alguma coisa, a igreja inventar de orar, você dê a ordem. Ninguém ora que ele quer ir para casa. 95 anos, gente. 95 anos eu quero ir para casa, meu irmão. Então a ingratidão, ela não é uma coisa só de quem está no mundo, ela pode ser de quem está na igreja também. Ingratos, ímpios, pessoas aí, né? Aquela pessoa que tem prazer na maldade. Mas a pior parte que eu vejo é essa terceira: sem afeição natural. Porque afeição natural significa literalmente sem amor familiar. O que é afeição natural? Quem naturalmente nós nos afeiçoamos? Os familiares. Meu pai, minha mãe. Naturalmente nós temos que nos afeiçoar com essas pessoas. A gente cresceu ali, nasceu ali, e são afeições naturais. Agora, o que o texto diz aqui? Será uma geração sem afeição natural. Pessoas que não amam seu pai, não amam sua mãe, não respeitam seu pai, não respeitam sua mãe. Famílias esfaceladas, sem afeição natural. Paulo disse então que no fim dos tempos ia ser marcado por uma atitude crescente
de desrespeito na família. Lembrem do que eu disse. Ele fala com Timóteo nos últimos dias, que começam em Cristo, mas ele também está apontando para os últimos dias que encerram a história da humanidade. E eu creio que este ponto aqui é um ponto desses últimos dias que estão encerrando a história da humanidade. Essa desconstrução total das relações familiares que nós temos vivido nos últimos tempos. Os homens serão também caluniadores. Olha, os homens sempre contaram mentira, as pessoas sempre contaram mentira. Começou com a serpente, que não era gente, mas contou mentira. E depois a humanidade seguiu mentindo. Sempre houve mentira. Mas o que acontece? Hoje, com o advento da internet, a mídia pode contar mentiras à vontade e muita gente acredita. São tantas as calúnias que a gente ouve, né? E a gente sempre, ninguém pode mais olhar a notícia e simplesmente aceitar. A gente tem que pesquisar num site especializado em notícias para ver se aquela notícia não é uma notícia inventada. Não sei se você sabe, mas existem sites especializados que averiguam a notícia para ver se ela é real. Porque, pasmem, as pessoas mentem descaradamente, caluniam descaradamente, de maneira absurda. Nos últimos dias, os homens serão mentirosos, caluniadores. Os homens serão também sem domínio de si. A história desse não autocontrole, né, desse não domínio de si, ela está ligada a tudo, né? Hoje em dia, sexo, drogas, álcool, bebida, trabalho, internet, é tanta coisa que as pessoas não se dominam. Já prestaram atenção nisso? É uma geração que não se controla. Tem vício em tudo. Tem vício em tudo. Tem gente sendo tratado para não segurar o celular. Gente, o negocinho daquele tamanho, a pessoa não tem como soltar. Entendeu? Passa mal se ficar sem. Se treme todinho se ficar sem. Como é que pode um negócio desse? Um controle desse sobre si? Então, o que é isso? Nos últimos dias, os homens não terão domínio de si. Serão controlados por qualquer coisa ou por muitas coisas. As pessoas hoje em dia são controladas não só por algumas coisas, mas por muitas coisas. E é importante nós lembrarmos, não esquecermos, que o domínio próprio é um fruto do Espírito. Mas ele não é só um fruto do Espírito. O domínio próprio é o senso de liberdade que o Senhor Jesus nos deu. Eu faço se eu quiser. Quem é que deu essa autoridade a nós por meio do seu Espírito? Jesus. O domínio próprio nos dá essa condição. Para que serve o jejum? É para a gente dizer para nós mesmos, eu não vou comer, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e não vou comer. Para que serve? É para nos treinar em domínio próprio. Para que a gente entenda que liberdade não é fazer tudo, liberdade é fazer o que quiser. E quando você tem Cristo, o que é que você quer? Você quer fazer as coisas que agradam a Jesus. E aí isso é domínio próprio, e isso é liberdade de amar. A gente ama Jesus e vai fazer as coisas que o amor por Ele nos impulsiona a fazer. Os homens serão cruéis. Crueldade e brutalidade não é novidade no mundo, né? Não é. O mundo sempre foi cruel, o mundo sempre foi bruto. Mas Paulo escreveu, por inspiração do Espírito Santo, que nos últimos dias a brutalidade seria extrema. A gente viveu muita brutalidade na Idade Média, por exemplo. Tinha coisas absurdas naquela época. Aí veio um senso de educação, de respeito pelo próximo, e aí todo mundo ficou, não, ninguém pode fazer isso, ninguém pode sair por aí arrancando a cabeça de alguém, ninguém pode... Enfim, as coisas foram se equilibrando de uma maneira social, para que a gente pudesse conviver uns com os outros. Mas o ser humano continua sendo ser humano. E sendo ser humano, um imbecil pode, dentro de um elevador, dar 61 socos numa mulher. Não é assim? Por quê? Porque o ser humano é cruel. Porque o pecado nos leva ao extremo da brutalidade. E que não adianta os níveis sociais tentarem nos equilibrar em respeito, porque a maldade humana vai sempre se sobressair. Nos últimos dias haverá muita crueldade, por quê? Porque os homens se desprenderão cada vez mais do medo, do temor que deveriam ter do Senhor,
e farão as coisas do seu jeito. E o jeito dos homens é sempre cruel. Os homens serão inimigos do bem. A gente vive uma geração em que o bem comum é desprezado, é ignorado. Todo mundo só pensa em si. É tipo aquelas fotos, quando alguém tira uma foto e mostra para a gente. Quem você vê primeiro? Quem você olha primeiro quando você está na foto? Quem? É você. Não, e se você estiver bem, o resto pode estar horrível. Você diz assim, eu gostei. No dia do aniversário da igreja, tiraram uma foto minha ali. Gente, uma coisa tão esquisita ficou a foto. Ali fora, um irmão me parou. Pastor, tira uma foto aqui comigo. Vamos lá. Chamou a família, tirou a foto. Quando eu olhei, era horrível. Horrível. Aí eu disse, ele disse, ficou muito boa. Eu olhei assim e disse, eu não gostei não. E olha que eu olhei para eles, eu disse, mas o problema é que você olha lá, né? E você não estando bem, nos últimos dias, os homens serão inimigos do bem. Não estarão preocupados com o bem comum. Cada um está preocupado consigo mesmo. E aqui eu vou dar um alerta para você. Você está na igreja, e igreja é comunidade, igreja é corpo, igreja é família. Aqui tem muita dor, aqui tem muito sofrimento. Eu não gosto. Meu Deus, colocam notícias tristes lá no grupo. Eu vou sair do grupo de oração do WhatsApp. Você está fugindo da realidade. Lembra do que ele falou para Timóteo no início? Não seja ingênuo. O mundo é mau. Todo dia a gente vai acordar, tem um monte de problema. Aí eu lembro do pastor Paul Welsh, que costumava acordar de madrugada para orar, e quando era no inverno, a esposa dele ia até lá, e ele tinha um cobertor que ele se cobria de madrugada e ficava orando. E a esposa dele ia até ele e disse, meu amor, vamos deitar, são 3 da manhã, está fazendo 5 graus. Ele disse, mulher, eu tenho aproximadamente 1000 membros naquela igreja, e eles dependem da minha oração, porque eu não confio que eles orem uns pelos outros. Isso é muito triste, gente. Nós somos uma comunidade, gente. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, estamos aqui pelo bem comum. Porque nos últimos dias ninguém vai ter preocupação com os outros, não. Só quando chegar na sua porta. Enquanto chegar na sua porta, você segue sua vida. Pois eu prefiro gastar meu tempo orando pelos outros, enquanto Deus cuida de mim, sem eu me preocupar comigo mesmo. Enquanto estou pedindo por alguém, Deus está cuidando da minha casa. Os homens serão, olha que lista terrível, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essas características aqui têm tudo a ver com a questão do eu, que a gente falou no início. Observe só, meus irmãos, os homens são traidores, por quê? Por causa de si mesmos. Os homens são atrevidos por quê? Porque todo mundo está sempre brigando por alguma coisa. Já prestaram atenção? Todo mundo está sempre querendo defender a sua causa. Por que os homens serão atrevidos? Por causa de si mesmos. Por que os homens são convencidos? Por causa de si mesmos. Por que eles são mais amantes do prazer do que amantes de Deus? Por causa de si mesmos. Qual é a grande dificuldade das pessoas entenderem que existe um Deus e que Ele é Senhor de todas as coisas e que um dia Ele vai nos cobrar pela existência que Ele nos deu? Qual é a grande dificuldade? O eu. É que eu não quero me submeter a ninguém, muito menos a um Deus. Essa é a grande dificuldade. E aí, o conselho de Paulo a Timóteo é um conselho para nós. Fique longe destes também. Amém? Fique longe também destes. A ordem de se afastar desse tipo de pessoa descrita aqui pelas características dessa lista é muito difícil. Onde você for, você vai encontrar gente que faz parte dessa lista. E repito, às vezes, esta terrível lista, essas características, podem ser encontradas no ambiente igreja. Olha que coisa. E as pessoas que fazem parte dessa lista, elas, muitas vezes, são vistas na nossa sociedade como heróis. Viu? Heróis. De vida arrogante, egoísta. Mas é um herói do futebol, da política, um astro do cinema aí que você gosta, e que tem essas características aqui. São celebrados por essas características. E muitas pessoas pensam que é suficiente a gente não conviver com esse tipo de pessoa.
não é só suficiente não conviver com esse tipo de pessoa. Embora a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 33, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas não é só questão de não conviver com essas pessoas, é questão também de você não abraçar a forma dessas pessoas pensar e celebrar isso. Esse é um problema. E você achar bonito isso. Porque aí entra o problema da igreja, quando Paulo diz assim, que esse povo vai estar dentro da igreja. Ele diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando sua eficácia. Aparência de piedade o que é? Tem aparência de crente, tem o comportamento de crente, mas a eficácia de ser crente, que é o que? Qual é a eficácia de ser crente? É ser semelhante a Jesus. Essa pessoa não tem. Ela tem toda a característica, ela tem as falas de crente, ela tem a Bíblia de crente, ela cita versículos de crente, mas a eficácia da transformação em Cristo, ela não tem. Nós estamos no terreno minado, gente. É ou não é? Estamos ou não estamos no terreno minado? Essas pessoas virão à igreja, elas farão orações, elas cantarão hinos, elas citarão versículos bíblicos, mas elas viverão suas vidas particulares como se elas não acreditassem em nada disso. Não haverá transformação em suas vidas. Esse é o terreno minado que nós, como igreja, estamos. É por isso que você vê aqueles pastores caindo, crentes. O que aconteceu? Eles tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia na vida deles, a eficácia do poder do Espírito Santo na vida deles. Finalmente, Paulo chega no verso 6 dizendo o seguinte, pois entre estes se encontram os que se infiltram, agora ele vai falar dos falsos mestres, que têm essas características que nós citamos, se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos. Ele diz que uns falsos mestres daquela época, eles costumavam entrar na casa das mulheres pregando o evangelho e, na verdade, eles aproveitavam que aquelas pessoas estavam sobrecarregadas de pecados e eles inventavam qualquer tipo de história para conseguir atrair essas pessoas para tornarem-se seus seguidores. Isso só me lembra o Instagram. Isto só me lembra o Instagram. Entrando na casa das pessoas, vendo a fragilidade, a fraqueza emocional das pessoas, dizendo as palavras certas no momento certo, fazendo um videozinho adequado, fazendo um closezinho bonito, fazendo um sonzinho bonito, a musiquinha de fundo e atraindo pessoas sobrecarregadas em pecado aqui, a seguir a Cristo. Se seguir a Cristo é ótimo. O problema é que não é para seguir a Cristo, é para seguir a eles. Um amigo meu falou esses dias, ele disse, rapaz, as pessoas não estão mais convidando a gente para as conferências teológicas, não é por terem ouvido a gente pregar ou ensinar, não. Estão convidando, olhando para quantos seguidores se tem no Instagram. É assim que se convida agora, sabia, pastor? Eu disse, pois eu estou fora. E eu não estou nem aí. Porque não é isso que o Senhor quer de nós. Ele diz no verso 7, que estão sempre aprendendo, veja só, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A gente está sempre recebendo, mas parece que nunca chegou a um ponto que diz assim, pronto, eu entendi. Não, é pessoas que estão sempre querendo novidades, novidades, novidades. Nossa, Paulo, você viu a internet, nós podíamos dizer a ele, quando a gente chegar lá no céu, ele vai dizer, Paulo, sabe aquela carta que você escreveu para Timóteo? Rapaz, aquilo ali foi pior do que você imaginava. Surgiu um negócio chamado internet, que foi terrível. As pessoas eram exatamente desse jeito que você está falando. E aí no final ele fala no verso 8 e 9, e ele cita Janes e Jambres. Os irmãos já ouviram falar desses dois? Janes e Jambres, eles são aqueles dois feiticeiros que quando Moisés estava diante do faraó, jogou o bastão, e o bastão se transformou numa serpente, o Janes e Jambres fizeram um truque para fazer igual a Moisés. E também jogaram no chão algo que transformou-se em duas serpentes, e a serpente de Moisés devorou a serpente deles. Então ele vai usar o exemplo de Janes e Jambres, dizendo o seguinte, do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé.
Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Que é a história de Janes e Jambres, eles viram a verdade ali diante dos olhos deles, que o Senhor estava com Moisés, mas tentaram fazer um truque para encobrir a verdade. Aí Deus vai e fez a serpente de Moisés engolir as serpentes criadas por Janes e Jambres, dizendo o que para eles? Dizendo que a insensatez deles agora estava evidente, porque Deus é que estava se manifestando ali. O que Paulo está querendo dizer então é, não adianta, Timóteo, se preocupar, eles podem até tentar disfarçar a verdade, eles podem até inventar novas verdades, não se preocupe, a insensatez deles, em determinado momento, a verdade vai engoli-los, porque a verdade é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e nada detém a verdade. Nós estamos no ano 2025 e nada deteve a verdade que é Cristo. Sempre houve igrejas compromissadas com Jesus, apesar de centenas de milhares de igrejas desviadas do Evangelho. Mas a igreja de Cristo sempre prevaleceu. E que aplicações nós podemos ter aqui, meus irmãos, desse texto para a gente concluir? Primeiro, o crente precisa ter consciência da malignidade humana, de maneira que viva prudentemente em relação a isso. Seja prudente, não seja ingênuo. O mundo é mau, as pessoas são más. São os homens maus que fazem os dias serem maus. Não haveriam dias maus se não houvesse nesse mundo pessoas más. A maldade, ela tem seus altos e baixos, mas ela não cessará até o dia final. A maldade está intrínseca na alma humana em decorrência da queda. Então, quem crê nisso, não se espanta com escândalos. Muito pelo contrário. Quem crê nessa maldade intrínseca, por causa da queda, essa pessoa entende que também pode ser um agente da maldade se não vigiar. É preciso vigiar para não se tornar também um agente da maldade. Em segundo lugar, o padrão de comportamento permissivo, mundano, ele vai sempre insistir em frequentar a igreja. Vez por outra, vai aparecer um indivíduo aí que tem um comportamento dessa lista terrível que a gente viu. E essa pessoa pode estar dentro da igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, cabe a nós cristãos o quê? Cabe a nós cristãos o reconhecimento e vigilante de entender que, se há alguém assim, há alguém que precisa de conversão. Na igreja, sempre há alguém que precisa de conversão. Amém? E por último, os falsos mestres, eles estão à solta, nos nossos dias. Eles são aqueles que, como disse Paulo aqui, tentam encobrir a verdade, ou tentam criar uma outra verdade, como Janes e Jambres. E a Bíblia nos exorta a nós examinarmos os espíritos para ver se eles procedem de Deus. 1 João capítulo 4, verso 1. E a gente só pode examinar se a gente tiver conhecimento da verdade. Meu irmão, estude sua Bíblia. Nossa escola bíblica aqui é vazia no domingo. Viu? Comprometa-se, mesmo que você venha para o culto da noite, comprometa-se a estar aqui de manhã, 10h20. Porque a escola bíblica é muito importante. Você precisa crescer no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus. Você é uma pessoa que você não é um pastor, você trabalha a semana inteira. Você precisa de alguém que, no momento, sente com você, que é o que acontece na escola bíblica, e traga a você o entendimento das Escrituras. Não perca a escola bíblica. Não perca o culto de doutrina na quarta-feira. Não perca cultos. O que é o culto domingo? É a convocação do povo de Deus. É a gente sendo convocado por Deus a se reunir. Não perca nunca isso. Essas coisas vão lhe alimentar, lhe trazer a verdade, de maneira clara e simples, que quando você vê alguma coisa errada, imediatamente você já detecta que aquilo ali não é correto. Imediatamente. Um dos meus filhos, trabalhando com eletricidade agora, fazendo cursos e tal, e é impressionante, ele olha assim para um painel e diz, isso aqui está errado. Eu olho para lá, só vejo fio. E ele consegue dizer onde está errado. Se a gente tiver essa intimidade com o Senhor, pelo estudo da palavra, pela oração, pela comunhão, onde tiver erro, a gente percebe só no olhar. Amém? Que Deus nos dê essa graça, então,
de vivermos assim. Amém?